Bom, meus amigos, outro jogo que movimentou essas quartas de final foi o jogo da seleção brasileira contra a Croácia. No caso, o mando de campo o mando de campo era da Croácia. Croácia e Brasil. Teve aqui a Croácia venceu a eliminação da seleção brasileira aqui, mas antes desse jogo, assim, do que vieram essas duas seleções. A seleção da Croácia veio de uma disputa, eu vou usar o termo assim, cansativa, contra o Japão nos pênaltis em que o goleiro croata brilhou. A seleção brasileira ela já veio com foi uma vitória, digamos assim, uma goleada com todo respeito, sobre a Coreia do Sul. Óbvio que o período de descanso para as seleções foram mesmo, as duas descansaram. Ponto. Aí chega aqui, no jogo contra o Japão, tu via assim, no primeiro momento, uma Croácia, talvez, se é que dá para usar esse termo, como se fosse assim, sem cadência, sem ritmo. E ela dava espaço para o Japão explorar bastante as laterais. E o Japão foi o que mais criou oportunidades ali, mas não teve efetividade de concluir. No caso do jogo contra o Brasil, tu não viu isso na Croácia, que na verdade contra o Japão ali a marcação da Croácia ela se deu ali. Eu não sei se é densidade que chama isso, mas quando tu comprime é que ela fica mais pelo centro ali. No caso aqui no Brasil, a Croácia conseguiu anular a seleção brasileira marcando as laterais ali. E aí o Brasil não tinha muita jogada, até criou no primeiro tempo ali chances de gol, chutou a gol, chutaram fraco assim, o goleiro pegou. Mas o Brasil não tinha a mesma facilidade, ou não encontrou, digamos assim, não vou usar o termo facilidade porque os sul-coreanos pressionaram, não encontrou o mesmo caminho que achou contra a Coreia do Sul no caso do jogo contra a Croácia. E a Croácia, no caso, ela tinha uns contra-ataques ali, umas roubadas de bola que ela conseguia. Houve erro do Luka Modric ali dando contra-ataque para o Brasil, houve erro do Brasil na mesma proporção dando contra-ataque para a Croácia. E tu viu os croatas aqui, diferente do jogo contra o Japão, que parecia que eles estavam sem cadência, aqui já estavam muito cadenciados. Tinha roubada de bola, condução de bola dos jogadores, assim, de uma forma, eu vou usar o termo assim, enérgica. E aí eu sempre pensei assim, eu acho que o maior risco pro Brasil assim, é ter bola na área pro Perisic cabecear. Mas o risco nem foi esse, assim. Mas o primeiro tempo ele acaba no 0x0 ele sem nenhuma, dá pra se dizer assim, grande chance das equipes. Até tem o Vini Júnior ele recebe bola ali na lateral, ali, enfim, um dos poucos momentos que eu vi o Brasil no primeiro tempo criar jogada ali pela lateral, ele conseguir explorar o meio do campo, ele recebe uma bola de um lançamento longo ao lado da área, ali nos primeiros minutos ali, ele cria ali, mas o Brasil não consegue converter a jogada. No primeiro tempo o Brasil não conseguiu. No segundo tempo, aí sim, a seleção brasileira ela criou oportunidades demais, muitas oportunidades, que daí seria, aí digamos que, eu não sei se por cansaço físico dos croatas, enfim, que a jogada, o jogo dos croatas era levar o jogo para prorrogação, para os pênaltis talvez, ou jogar por uma bola, que é o que isso é válido nessa fase de mata aqui da Copa. A seleção brasileira criou oportunidades ali, chute a gol, chute a queima-roupa contra o goleiro. E o goleiro croata ele fez milagres, ele salvou bolas ali que, modéstia à parte, os jogadores brasileiros têm qualidade técnica para converter aquele tipo de gol, mas o goleiro se agigantou, o goleiro foi assim, ó, o herói da partida, esse goleiro já vem de ser o herói da partida contra o Japão, e ele foi o herói da partida que depois nós vamos ver por quê, mas aqui só no tempo regulamentar o que ele fez de defesa foi demais. E o Brasil criou, o Brasil pressionou e tu via cada vez a bola não entrava. E o goleiro pegava chute forte, pegava chute rebote e era assim, ó.
Eu digo queima-roupa que é cara a cara com o goleiro aqui, ó. E o goleiro defendia. O goleiro foi fenomenal. E até tem um dos lances ali, né, acho que é no segundo tempo, ali tem uma certa crítica à arbitragem ali, que é um domínio de... Seria a bola teria batido no braço do defensor croata dentro da área. E aí todo mundo pergunta, mas cadê o VAR? Por que não consulta o VAR? Até houve uma consulta ali, mas não foi marcado penalidade nenhuma. Daí tu fica assim, mas é meio estranho assim os critérios, enfim. O jogo vai para prorrogação ali e os croatas já estão conseguindo o objetivo. Ó, nós estamos empurrando o jogo para lá. A seleção brasileira, no segundo tempo que ela criou e não teve efetividade para converter o gol. Não é que eu não desmereço a seleção brasileira em hipótese nenhuma, mas eu digo assim, ó, o goleiro croata ali, ele foi herói, literalmente falando. E aí, no caso, como o Brasil não conseguiu converter, devido aos milagres do goleiro croata, a seleção croata começou a jogar um pouquinho mais. E tem logo que inicia a prorrogação aí, tem um lance nos primeiros minutos ali que é um contra-ataque da Croácia ali, que é se tu parar pra ver no replay ali, é um jogador croata pelo lado do campo contra 4 jogadores brasileiros. Só que, claro, já tem um ali esperando ali, o acompanhando para receber na área. E esse jogador croata, ele consegue enfiar a bola ali por entre os 4 atletas brasileiros ali. E o outro recebe a bola livre na grande área. Só que ele não teve qualidade técnica para fazer o gol, ele chutou por sobre o gol ali. Depois tem uma jogada brasileira ali, que é aí a virtude do Brasil, uma troca de passes, e aí tá Neymar, tá os craques ali, e aí acontece um tabelamento, o Neymar passa, aquela, nós chamamos no PlayStation, 1-2, né, que tu toca e avança para receber. E ele avança e acontece essa triangulação até parte dela, essa tabela aí dos jogadores dentro da área. E o jogador Neymar, ele pega a bola, ele dribla o goleiro e converte. Literalmente o gol dele foi uma obra de arte. E aí eu quero fazer aquela ressalva assim, ó, que já no jogo contra Camarões eu disse assim, ó, que parte da imprensa, quando eu digo assim, ó, parte, eu nunca generalizo. Estava dizendo assim, ó, que não dependia, a seleção não dependia do Neymar. E depois dos 40 minutos daquele jogo de Camarões, que viu que a seleção não produzia nada, eles começaram a dizer, não, o Neymar faz falta. Fato é que nós vimos uma coisa, a seleção com o Neymar em campo é uma coisa e sem Neymar em campo é outra. E aconteceu a mesma coisa nesse jogo, que enquanto o Neymar não fez o gol, enquanto a seleção não produzia muito ali, mas aí me ficava aquelas críticas. Depois que o Neymar fez o gol, o craque é o melhor da seleção, tinha que ser o gol dele. Tá, tudo bem. Neymar fez o gol. Só que acontece ali um contra-ataque isso já no tempo da prorrogação, quando o Neymar fez o gol. Depois acontece um contra-ataque da Croácia ali, e na verdade ali dá a entender ali que os croatas eles estão em vantagem numérica. Depois o Brasil se recompõe, mas é aquele contra-ataque assim, digamos assim, a defesa está se recompondo ali, mas aquele contra-ataque meio que no contrapé ali, foi muito rápido ali pelo lado da área ali. E aí os croatas, o croata recebe a bola e converte e faz o gol. Isso faltava 4 minutos para acabar o jogo, era 4 minutos para segurar a bola. Por que o Brasil ficou tão exposto ali? E aí um monte de gente vai dizer, mas foi o treinador, eu não sei, eu não julgo aqui. Mas tu tem que parar para ver assim, enquanto brasileiro, assim, nós pensarmos. A seleção brasileira, o que ela tinha de diferente? Assim, é que nas quartas de final mudou muita coisa. Por exemplo, assim, eu vi, por exemplo, o jogo foi depois do jogo do Brasil. O jogo da França com a Inglaterra, por exemplo, o Deschamps, que eu achei até esse momento, assim, foi o treinador que mais teve a leitura tática, assim, ele lia, o time tem que mudar aqui, eu vou adiantar o time, nós estamos perdendo, mas eu não vejo ele fazer isso nas quartas de final, por exemplo. E eu não sei, o que vocês acham, assim, para vocês refletirem enquanto brasileiros? O que a seleção brasileira apresentou de tática ao longo da competição?
o que temos a melhorar, se de fato foi leitura do técnico. E aí tem uma série de críticas, porque dizem assim, ó, o técnico fez as... Muitos brasileiros estão dizendo, o treinador fez as trocas erradas e tirou tal jogador. E aí deu a oportunidade desse tipo de contra-ataque acontecer da Croácia, que não acontecia quando tal jogador estava em campo. E tem uma série de críticas ali, o que pode acontecer. Mas faltavam 4 minutos para acabar o jogo. E aí a Croácia converte, bom, aí é um ânimo pros croatas, porque, pô, tá acabando o jogo ali, o teu objetivo era empatar, levar o jogo pros pênaltis, tu já teve uma grande vitória contra o Japão assim. E aí tu consegue empatar ali, faltando 4 minutos para acabar o jogo, bom, teu objetivo volta a estaca zero, tu vai cumprir teu objetivo agora. E aí a grande parte eu vi alguns da imprensa criticar, e Neymar, e não sei, aí eu fico pensando assim, pô, mas peraí, o jogador faz um gol, ele é craque. É que nem que fizeram no jogo do Camarões, não existe mais Neymar dependência. Aí depois que o Brasil não tá produzindo nada, o Neymar faz falta. E pô, o jogador fez fez um golaço, uma obra-prima ali, claro, tem um conjunto da obra, não uma andorinha só não faz verão. Mas aí depois começa a criticar. Enfim, o Brasil não conseguiu converter mais gols, a Croácia conseguiu levar para os pênaltis. E aí nos pênaltis, meus amigos, o mesmo goleiro que brilhou contra a seleção do Japão, ele brilhou contra a seleção brasileira. E lembra que os japoneses erraram 3 pênaltis. Teve aqui no Brasil, no caso ali no jogo contra o Brasil, os 2 primeiros ali dos brasileiros o goleiro croata pegou. Olha, eu não comparo assim, o Alisson também é alto, mas eu não comparo a estatura dos dois ali, mas o goleiro ele tem uma... E lembra que agora no futebol o goleiro não pode mais aquela... Só se ele estiver dentro do gol, não sei se isso pode... Ele pode fazer aquela impulsão de ir pra frente ali. O goleiro croata ele tem uma impulsão muito boa ali nas defesas ali. Claro, tá, tu vai me dizer assim, o jogador brasileiro poderia ter chutado mais no canto, tá, tudo bem, mas pênalti é pênalti, tem a possibilidade de tu errar ali. E ele pegou os 2 pênaltis ali, foi certinho no canto. E aí os 2 primeiros pênaltis da Croácia ali, eles bateram no meio do gol. O primeiro ali, convenhamos, não tinha como o Alisson pegar. Uma que ele tentou achar o canto ali, ele já tá se atirando, não tinha como pegar com os pés, porque a bola foi muito alta. Mas o segundo foi aí sim, teria condição, mas daí é muita felicidade do goleiro daquela, tu te atirou no canto, mas pegou com o pé sem querer. Mas faz parte, e aí muitas pessoas dizendo assim, que a culpa é do Alisson, que ele não contribuiu nem nada. Pô, mas é pênalti, tudo pode acontecer, tu deixou o jogo, tu teve o tempo regulamentar para marcar, e o Brasil não foi por demérito da seleção brasileira, os jogadores fizeram ali. Ou foi mérito do goleiro croata que o Brasil não conseguiu marcar. E se tu levou para pênalti, tudo pode acontecer. E o Alisson não conseguiu pegar os pênaltis. E os croatas batiam cada vez melhor. O Modric bateu no cantinho e teve um quarto jogador ali que ele bateu. Foi bem no cantinho mesmo, assim. E aí teve uma cobrança de pênalti ali do Brasil ali, que era... Teve jogadores ali, o Casimiro e o Pedro converteram, aí teve uma cobrança de pênalti do Brasil ali, que era do Marquinhos. Aí, quando o jogador, no tempo lá quando os croatas empataram, quando o jogador da Croácia bateu ali, a bola, ela desvia, na verdade, o Alisson estava na jogada, mas a bola desviou no pé do Marquinhos, o zagueiro do PSG, bom jogador. E aí tá, tu tirou do goleiro, desviou, o jogador teve essa infelicidade, a bola entrou, né? Foi gol, os caras empataram ali. E aí o Marquinhos foi bater o Brasil errou 2. O Brasil foi o goleiro croata pegou 2, o Pedro fez e o Casimiro fez. O Marquinhos foi bater o 5º pênalti. E aí ele bateu no canto, só que a bola bateu na trave. E aí isso aí deu o resultado para a Croácia. Os croatas se classificaram. Imagina a festa dos croatas aqui. Mas o fato que fica assim, a seleção brasileira é a segunda vez consecutiva, assim, lembra o período que eu digo de 4 anos, assim, da última Copa para cá, para nós observarmos. A seleção brasileira é a segunda vez que é eliminada nas quartas de final. Foi eliminada em 2018 para a Bélgica.
A Bélgica, que em 2018 foi o terceiro lugar na Copa do Mundo, hoje não. Nessa Copa não chegou nem perto disso. Foi eliminada para a Bélgica nas quartas de final, mais uma vez eliminada por uma seleção europeia. Aí tem que ver o que o futebol brasileiro precisa melhorar. Se é treinador, se é... Bom, enfim, vai ter trabalho, tem tempo para isso, mas fato é que desde da última conquista de Copa ali, foi a Copa de 2002 ali, a seleção brasileira ela não tem mais encantado. E surpresas têm acontecido. Enfim, a Croácia, que foi o jogo que aconteceu hoje, foi da segunda colocada da Copa de 2018 contra uma seleção eliminada nas quartas na Copa de 2018. A seleção croata vai para a semifinal e aí, claro, nós vamos ver jogo a jogo, ela vai pegar aqui a Argentina. O que acontece, a nossa filosofia é que o jogo só começa depois que o juiz apita e acaba do mesmo jeito, quando ele apita. Nós não trabalhamos com especulações, achamos, não, papel não ganha jogo, o que ganha ali é dentro das quatro linhas. Mas a seleção da Croácia, ela avança na competição e aí corre o risco não, eu digo a possibilidade de termos novamente, isso é só, eu não vou dizer que vai acontecer, mas há possibilidade, se a Croácia passar pela Argentina, se não acontecer, e a possibilidade da Argentina vencer, a possibilidade de qualquer um vencer, e a França passar pelo Marrocos, há a possibilidade também, digo, do Marrocos vencer, assim como venceu Portugal e venceu Espanha. Mas havendo essa combinação aí, imagina Croácia e França e Croácia se repetir duas vezes seguidas a mesma final das Copas, a de 2018 e a de 2022. Então sempre há esse risco assim, mas a Croácia, como foi segunda colocada, vice-campeã, no caso na Copa de 2018, está fazendo por merecer. Hoje já está entre os 4 melhores da Copa do Mundo. Eliminou a seleção brasileira e méritos, na verdade, foi do goleiro croata. Esse aí foi o herói do dia para os croatas ali. E a seleção brasileira, enfim, tem que se recompor, se refazer. Eu vou pensar o que nós vamos fazer, como vamos agilizar, melhorar esse futebol brasileiro. Infelizmente não deu para o Brasil e mais uma vez ficamos nas quartas de final. Mas vamos acompanhar futebol aí, o andamento dessa Copa, assim. O Brasil, infelizmente, eliminado e Croácia segue adiante.